Quero convidar aqui à frente o seminarista Jonatas. Jonatas, creio que é conhecido da maioria, é filho de Conquista, não é? Lajeado de Maria Grande, como é conhecido. E ele é quem está acompanhando o preletor da noite. Eu vou deixar até para ele apresentar, como diz o pastor Clóvis, não sei se é André Felipe ou André, não sei porque é um nome difícil desse. Não sei se é parente do Jump, né? Do Andrew Jump. Mas é um prazer tê-los aqui conosco. Jonatas aproveitou para vir rever a família desse feriado. E o pastor que vai falar aqui nessa noite vai estar falando sexta, sábado e domingo no congresso em Piritiba, no qual os nossos adolescentes e alguns jovens estarão participando lá. Então, nós tivemos o privilégio de Jonatas ser de Conquista e fazer a ponte para trazê-lo aqui para estar nos abençoando. Então, Jonatas vai estar assim apresentando o pregador, aproveitando e saudando a igreja. Irmãos, de antemão, o nome é difícil, mas ele não é norte-americano não, é do interior de Pernambuco, de uma cidade chamada Barra de Guabiraba. E ele contou para a gente hoje por que o nome da cidade é Barra de Guabiraba. Lá é uma cidade que costuma ter muita enchente, aí o povo muito criativo viu no meio da enchente uma árvore que tinha forma de barra, e o nome da árvore era Guabiraba, por isso Barra de Guabiraba. Esse cabo é do interior de Pernambuco, gostaria de chamá-lo aqui, pastor. Irmãos, é uma grande honra estar aqui com vocês nessa noite, e uma honra maior ainda trazer o pastor Andrew. O pastor Andrew tem pastoreado a igreja presbiteriana em Bonito. Acredito que alguns irmãos aqui já ouviram falar desta igreja, e eu tenho trabalhado com ele ali nos últimos 2 anos, e é alguém que tem me ensinado muito, não somente com as palavras, mas a própria vida dele tem me ensinado bastante, e a nossa oração é para que Deus o use nessa noite. Vamos orar por ele nesse momento? Curva a sua fronte. Deus, nós louvamos o teu nome, porque nós somos um povo mais feliz dessa terra. Nós somos um povo privilegiado, porque nós pertencemos ao Senhor. O Senhor é a nossa herança, a nossa porção. E como teu povo, Deus, nós nos colocamos submissos à tua palavra nessa noite. E clamamos em nome de Cristo, em nome do teu Filho. Fale conosco, Deus. Prorrompa, Deus, as barreiras do nosso coração por meio da tua palavra. Que o teu Filho nessa noite seja instrumento nas tuas mãos, ó Deus, para a vivificação do nosso coração, para a renovação da nossa alma. Usa o teu servo, Pai, em nome de Jesus. Esse é o nosso clamor. Encontre em nós, Deus, e faça de nós terra fértil nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, grande alegria estar com vocês nessa noite. Eu queria agradecer a oportunidade, agradecer o convite. E nós estamos ali com mais alguns irmãos. Queria pedir para que eles ficassem de pé. Aqui da minha direita, Crélio, presbítero da nossa igreja, Wagner, no meio ali, do grupo de louvor, e Cássio, responsável pela parte de mídia da nossa igreja, e eles vieram conosco. Deus abençoe. Podem sentar. Nós estamos há 3 anos na igreja presbiteriana em Bonito, caminhando para o 4º ano, e o Senhor tem sido gracioso conosco, apesar de nós. O Senhor tem abençoado aquele trabalho, e nós temos visto a prosperidade do Evangelho na cidade, nós temos visto o nome do Senhor sendo glorificado. Sou casado, minha esposa não pôde vir, ela trabalha durante a semana, hoje é feriado, mas amanhã não, e ela trabalharia amanhã, e além disso nós estamos com um bebezinho, então nós temos um filho de 1 ano e 2 meses, e dificultaria um pouco trazê-lo, como nós viemos de carro, seria uma viagem muito longa. Mas queria convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, texto conhecido de toda a igreja. Nós iremos fazer a leitura do versículo de número 6 até o versículo de número 11. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículos de 6 a 11. Se você encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes:
não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Amém. Conta-se que um nobre saiu de sua casa à procura de alguém que pudesse fazer um serviço em sua mansão. Ele precisava de alguém que fosse caprichoso, detalhista, alguém que fosse proativo no seu trabalho. Ele sai de casa e, na sua busca incessante, ele se depara com um homem. O homem se dispôs a fazer o serviço. Ele conta que o teto da sua casa estava prestes a cair e ele precisava de uma restauração imediata. O rapaz, confiado na sua habilidade, no seu trabalho, no seu talento profissional, atendeu o convite daquele nobre e passou o dia trabalhando. O homem, descansado, foi cuidar dos seus afazeres, para a sua vida cotidiana, e ele retorna ao final do dia. Quando ele retorna para sua casa, ele toma um choque, ele toma um susto. De pronto, ele percebe que a fachada da sua casa havia sido reformada. A cor da parede não era mais a mesma. A porta havia sido reinvernizada. E tomado ainda por um sentimento de susto e de assombro, ele abre a porta e ele percebe que não só a fachada da casa, mas muitas outras coisas haviam sofrido reformas. Os móveis estavam bem envernizados, brilhavam reluzentemente. O couro das poltronas haviam sido reidratados. As paredes de dentro também haviam sido pintadas. Tudo estava muito bonito. E o sentimento que ocorreu ao coração daquele nobre foi: eu nunca conheci ninguém como esse homem. Nunca conheci ninguém como esse rapaz. Quanto talento, quanta proatividade. Mas de repente, lhe ocorreu à mente olhar para o teto. Afinal de contas, o serviço ali fora contratado para o conserto do teto. E quando ele ergue as suas vistas, ele percebe que o teto da sua casa continuava tão depredado, tão sujo e em estado de caos, assim como ele havia saído da sua casa. Segure essa historinha, nós vamos voltar para ela ao término da nossa fala. Olhando para o livro de Atos dos Apóstolos, nós aprendemos muitas coisas. Alguns dizem que este livro não deveria ser intitulado como o livro dos Atos dos Apóstolos, mas como o livro que registra os atos do Espírito Santo através da igreja, através dos apóstolos. Na verdade, o agente primário, a força motora desse livro não são os homens, não são os apóstolos, não é o colegiado de discípulos do Senhor Jesus. Sobretudo, quando nós passeamos por esse livro, olhamos a pessoa do Espírito Santo agindo poderosamente através da sua igreja, de uma igreja rendida, de uma igreja submissa, de uma igreja que entendeu a comissão do Senhor e que estava pronta para obedecer essa comissão. Este livro registra então os atos do Espírito Santo. Para que você entenda melhor o texto lido, esse livro foi escrito por Lucas, o médico amado, aquele que não andou com o Senhor, ele caminhou com Paulo, e ele faz uma pesquisa, e conforme diz no Evangelho, uma pesquisa acurada, uma investigação rebuscada. Então Lucas vai até as fontes primárias, ele faz pesquisas biográficas,
e ele registra o que nós temos em Atos e no seu Evangelho. A princípio, nós tínhamos apenas um livro, com 2 tomos, com 2 volumes. Então, o Evangelho de Lucas, ou Evangelho segundo Lucas, e o livro dos Atos, como nós temos aqui, eram um único livro, divididos em 2 volumes. É tanto que na cultura da época, era comum que ao término de um volume, o mesmo assunto tratado ali, no final daquele volume, fosse recapitulado no volume seguinte. E é o que Lucas faz. No capítulo 24 do seu Evangelho, a partir do versículo 33, ele vai tratar de algumas verdades. No capítulo 1 do livro de Atos, ele recapitula essas verdades. Algumas delas nós lemos nessa ocasião. Então Lucas escreve esse texto, depois de uma pesquisa rebuscada. Lucas escreve para Teófilo. Nós não sabemos muita coisa sobre esse homem, mas há quem diga que Teófilo foi um patrono ou um patrocinador das viagens missionárias de Paulo e quem sabe da própria pesquisa de Lucas. Então Lucas escreve para Teófilo e a proposta dele nós não sabemos se a princípio era a evangelização, depois de convertido o testemunho da igreja, ou se Teófilo já era alguém convertido e ele apenas escreve ali dando testemunho do que Deus havia feito. Então nós temos no Evangelho segundo Lucas o registro da vida, dos atos e do ensino de Jesus. Agora, no livro dos Atos dos Apóstolos, nós encontramos a continuidade da missão do Senhor Jesus através da sua igreja. Missão que teve início lá no princípio da criação, como falaremos adiante, mas que ganha uma forma mais nobre com o Senhor Jesus e que se perpetua com a igreja neotestamentária, com a igreja do Novo Testamento. Então, essa é a proposta de Lucas, escrever para Teófilo. Para que você entenda essa parte do texto, do versículo 6 até o versículo de número 11, eu queria que você voltasse os olhos para os versículos de 1 a 5. Veja comigo. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Aquilo que acabamos de dizer. Lucas está escrevendo para Teófilo e o seu objetivo é registrar aquilo que Jesus fez, a obra de Cristo, os atos de Cristo e o que Jesus ensinou. Até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Lucas aqui apresenta uma verdade gloriosa. O seu livro ganha um tom especial. Ele está escrevendo acerca daquele que não fora morto apenas, mas que morreu, padeceu e que ressuscitou. A verdade implícita aqui e que está por trás da própria força missionária da igreja é a convicção de que Cristo está vivo. A ressurreição de Cristo, o Cristo não apenas crucificado, mas ressurreto, é o fundamento, pelo menos percebido por Lucas, para impelir a igreja na sua força de missão. Vocês vão dar testemunha, vocês vão continuar uma tarefa de alguém que não apenas fez e padeceu como um mártir, mas como aquele que está vivo e que vive pelos séculos dos séculos. A verdade aqui é, o fundamento para a missão é Cristo vive. Ele vive pelos séculos dos séculos. Ele triunfou sobre a morte, ele triunfou sobre o inferno, e essa verdade é lançada à tona logo no princípio do seu escrito: Cristo vive. E esse Cristo vivo, ele tem um reino, e ele durante todo o seu ministério, e nós percebemos isso com muita clareza nos evangelhos, o conteúdo central do ensino de Cristo era o reino de Deus. Esse Cristo é rei, o rei que deixou a sua glória, o rei que tem um reino eterno. Esse rei passou a ensinar sobre os valores do seu reino, o padrão de justiça do seu reino. E quando ele ressuscita ao terceiro dia e passa 40 dias com os seus discípulos,
o assunto de Jesus era o mesmo: o reino de Deus, o reino de Deus. Isso para mim é fabuloso. Sabe por quê? Me ensina que o coração do Evangelho é o reino de Deus. O coração da igreja é o reino de Deus. O nosso coração precisa estar fincado e cravado no reino de Deus. Não foi sem razão que Jesus disse que nós devemos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E que em nossas orações devemos clamar: venha o teu reino, porque afinal dele é o reino, o poder e a glória. Depois disso, Jesus falou sobre o reino de Deus, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Jesus agora rememora uma promessa que fora retificada com ele, mas que fora feita desde o Antigo Testamento. Os profetas já haviam prenunciado que na instauração do reino messiânico, o Senhor derramaria do seu Espírito sobre a sua igreja. Promessa essa lida em Ezequiel, lida com muita clareza no livro do profeta Joel, que diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E aqui João Batista vem e anuncia essa promessa, dizendo que batizava com água, mas viria um que batizaria com o Espírito e com fogo, e ali fogo é julgamento, mas o Espírito é a vinda do Espírito. E agora Jesus diz que veio e que os discípulos deveriam aguardar em Jerusalém até que recebessem a capacitação, a autorização, o poder necessário para continuarem com a missão. Diante de tudo isso, vamos dar um salto. Do versículo 9 ao versículo 11. Pularmos essa parte para nós entendermos o miolo do texto, o coração do texto. Depois de ter ordenado, comissionado e designado os discípulos para cumprirem ou darem continuidade à tarefa missionária, Jesus diz a palavra que foi assunto aos céus. Ele foi exaltado à destra do Pai. Então ele sobe, mas ele sobe mediante uma fala. E a fala é o seguinte: do mesmo jeito que vocês viram o Senhor subindo às alturas, vocês verão ele descendo. Ele virá, ele virá, ele virá. O sentimento de que Jesus vem, na igreja primitiva, irmãos, era o combustível, era o fogo que inflamava o coração daqueles irmãos. Ele vem, eu não posso perder a minha vida. Ele vem, eu não posso desperdiçar o meu tempo. Ele vem, eu não posso jogar a minha vida, a minha profissão, a minha vocação fora. Afinal de contas, ele está vindo. Esse sentimento da volta iminente de Jesus foi um empurrão naquela igreja, que se tornou uma igreja missionária para os confins da terra. Mas, além disso, quando eu olho para essa parte final, me vem uma pergunta ao coração. Eu entendo que Jesus está falando de dois momentos históricos. Esse que nós estamos vivendo, a era do Espírito, da instauração do reino, da prosperidade do Evangelho, esse tempo histórico, que começou lá com os irmãos da igreja primitiva, mas que nós vivemos esse mesmo tempo hoje, essa onda histórica, que se consumará com a vinda do Senhor em glória. Até que Cristo venha, a pergunta que nós precisamos nos fazer, e olhando para o texto responder, é como nós devemos nos comportar enquanto igreja, entre o fato histórico da morte, ressurreição e ascensão de Cristo e a sua segunda vinda. Nesse período, nessa lacuna histórica, como a igreja deve se movimentar, o que a igreja deve ser, o que a igreja deve fazer, como nós devemos nos comportar diante dessa sociedade, como essa igreja deve manifestar-se diante de João Dourado, nesse tempo histórico da ascensão, a parúzia, a segunda vinda de Cristo, como a igreja deve se comportar. É sobre isso que eu queria falar. Tentarei não ser exaustivo, falo demais, mas eu queria trazer algumas verdades importantes. A partir do versículo de número 6, uma pergunta surge:
Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? John Stott vai dizer que a conjugação dessa frase está completamente equivocada. Quando eles falam, será este o tempo, a ideia era de um tempo iminente de restauração sociopolítica. Restaurar o reino de Israel dava a entender uma visão completamente nacionalista, exclusivista, própria dos judeus. E então ele vai dizer, essa visão está completamente equivocada. Entretanto, era plausível para qualquer um que ouvisse o que Jesus ensinou até aquele momento, pensar que chegara um momento em que o Senhor restauraria Israel. Afinal de contas, Cristo ressuscitou, o reino estava se estabelecendo e o Espírito Santo estava vindo sobre a igreja. 3 eventos proféticos anunciados na antiga aliança que estavam relacionados com a restauração de Israel. Então, na cabeça de qualquer discípulo, essa pergunta era plausível. Então Jesus responde a essa pergunta primeiro com uma asseveração, corrigindo a ideia. Respondeu-lhes: primeiro, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Jesus diz, olha, vocês não precisam andar com um mapa profético nas mãos, tentando adivinhar as estações, os tempos. E aí eu posso conjecturar aqui, e então, Senhor, o que é que nós vamos fazer? Então a pergunta não é quando, mas como nós participaremos desse processo de restauração. Como nós participaremos desse processo de redenção? E aí no versículo 8 Jesus responde, como a igreja deve se comportar nesse período histórico da ascensão à segunda vinda, participando do processo de restauração de todas as coisas. Em primeiro lugar, eu queria dizer que a igreja do Senhor Jesus deve se comportar nesse tempo como uma comunidade pneumática. Eu vou explicar para você isso. Do grego, pneuma, espírito, sopro, vento. Aqui, especificamente, espírito, relacionado ao Espírito de Deus. O Espírito Santo aqui no livro de Atos é mencionado pelo menos 52 vezes. E se nós olharmos para o ministério de Jesus, fazendo paralelo, Antigo Testamento, Jesus e agora igreja, perceberemos que desde a antiga aliança, por exemplo, profetas, sacerdotes e reis na antiga aliança, para exercerem tais ofícios, precisavam antes serem o quê? Ungidos. O óleo vinha sobre a cabeça daqueles homens, os capacitando e os autorizando a exercerem um ofício sagrado diante do Senhor. Então eles eram ungidos, capacitados e autorizados para o desempenho de uma tarefa, de um ofício. Jesus vem e diz a palavra que antes de percorrer todas as cidades circunvizinhanças, foi Jesus, cheio do Espírito Santo, levado pelo próprio Espírito para ser tentado no deserto. Mas ele estava cheio do Espírito Santo. Nós lemos também nos evangelhos que o próprio Jesus recebe do alto, na personificação de uma pomba, a presença do Espírito Santo. Lemos no livro do profeta Isaías que o Messias seria cheio do Espírito Santo. O Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu. Se com os profetas na antiga aliança, a unção, a capacitação, a autoridade, a autorização do Eterno foi necessária. Se sobre Jesus a vinda do Espírito Santo foi necessária, extremamente necessária, por que seria diferente com a igreja? Antes da igreja tirar o seu pé do cenáculo, era necessário que ela experimentasse essa graça do alto, esse poder do Espírito, esse óleo do divino. Jesus é capacitado pelo Espírito. Os profetas foram capacitados pelo Espírito, os sacerdotes e reis foram capacitados pelo Espírito, e a igreja do Senhor só pode obedecer ao chamado do Senhor, só pode se comportar de forma impactante, transformadora e relevante na sociedade, correspondendo ao chamado da missão, se ela estiver banhada pelo óleo do Espírito, cheia do Espírito do Senhor. Meus irmãos, não há igreja, não há missão fora desse contexto do Espírito.
O Espírito que está sobre a igreja é um Espírito missionário. O pastor Arival Dias Cassimiro vai dizer que o Espírito Santo é o próprio agente executivo da missão. Nós percebemos isso em Atos dos Apóstolos. É a vinda do Espírito que possibilita, que capacita, que potencializa, que tonifica a igreja para o cumprimento da sua tarefa. Mas falar de Espírito Santo parece que no meio presbiteriano é coisa esquisita. É coisa esquisita. Afinal de contas, o Espírito Santo se tornou uma matéria teológica, teórica, discutida, polemizada. Ainda que possamos fazer tudo isso, eu entendo que o Espírito Santo é um agente ativo. Ele habita em nós e Ele deseja que sejamos cheios da sua presença. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta à igreja em Éfeso, ele diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda ou dissolução, mas enchei-vos, ou deixai-vos encher pelo Espírito Santo. Ali há um imperativo coletivo no passivo. Implica em dizer que Ele é quem nos enche, entretanto, é um imperativo, é uma ordem. Logo, não ser cheio do Espírito Santo, biblicamente falando, é pecado. Viver uma vida raquítica, monótona, é pecado. O Senhor nos chamou, e Ele nos chamou para que vivêssemos uma vida encharcada, inflamada pelo seu próprio Espírito. Eu gosto de uma citação do Martin Allen, quando ele fala do Espírito e das estratégias, e eu vou ler para vocês. Ele vai dizer que há uma diferença em ser uma igreja de boas estratégias, que tem bons pastores, pastores carismáticos e tudo mais, e de ser uma igreja cheia do poder do Espírito. Escute isso. A boa notícia é, em missão, a igreja não depende dos seus próprios recursos para ter sucesso. Não somos dependentes de nossa própria engenhosidade, criatividade ou capacidade de comunicação. Não somos dependentes da qualidade das nossas estratégias, programações, empreendimentos inovadores. Não colocamos nossa confiança em personalidades carismáticas, liderança dinâmica, e nem no dom da oratória, no ato de falar bonito, falar bem. Não colocamos nossa esperança basicamente em nada que seja humano ou terreno, mas no que é divino e celestial. Nossa única esperança de capacitação para a missão de Cristo é o dom do Espírito Santo. A igreja precisa entender que precisa de muito mais, que carece de muito mais do que uma boa palestra, do que uma boa estrutura. A igreja precisa do poder do Espírito Santo. Vocês viveram um tempo glorioso aqui há anos atrás. Talvez quando eu era um menino. Mas a nossa região também foi afetada pelo que Deus estava fazendo aqui. Pastores e missionários sendo enviados para Recife, para o seminário, no balaio. Gente, todo o tempo chegando na nossa região. E todo mundo ficava curioso. O que é que está acontecendo naquelas bandas da Bahia? Eu não tenho dúvidas que era o Espírito de Deus agindo com poder e graça no meio do seu povo. Não foi a engenhosidade de um pastor, não foi o carisma de uma personalidade humana, não foi a estratégia mirabolante de um presbitério, de um sínodo ou de qualquer outra estrutura da IPB. Foi o Senhor visitando o seu povo através do seu Espírito. E quando isso acontece, a igreja não consegue mais ficar retruncada, acabrunhada. Ela se move, os dons aparecem, as vocações são despertadas. Quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, algo sobrenatural acontece. E não estou falando que a igreja não tem o Espírito, vocês entendam, estou falando da presença manifesta, da ação. O que eu tenho percebido é que a maioria de nós, da nossa geração, que afirma ser habitado pelo Espírito Santo, nunca teve uma experiência vital com esse Espírito. E eu tenho construído algumas coisas na minha cabeça que me incomodam. A minha leitura é o seguinte: o Espírito Santo é o Espírito da missão.
ele veio para dar testemunho sobre Cristo. Está lá em João 14 e João 16. A missão do Espírito é falar sobre Jesus. Então, se esse Espírito habita em mim, como as Escrituras afirmam, é por inferência lógica que eu testemunharei de Cristo. A dedução racional é que se o Espírito de Cristo habita em mim, se eu sou, num bom sentido, manipulado por esse Espírito, guiado por esse Espírito, logo a minha vida será uma vida de testemunho sobre Cristo, sobre a sua obra. Charles Spurgeon, ele pegou pesado uma vez ao dizer que ou um cristão é um missionário, ou ele é um impostor. Porque a vocação para a missão está completamente interligada com a vocação para a salvação. Eu não consigo conceber a ideia de alguém dizer: pastor, eu fui chamado para a salvação, mas não tenho uma vocação para a missão. Isso para mim é antibíblico. Todos aqueles que foram pelo Espírito vocacionados e regenerados para a salvação, foram pelo mesmo Espírito chamados e vocacionados para participarem da missão. É um ato que acontece a um momento só, em um único momento. Mas enfim, o Espírito vem, como aqui falei, e ele vem com uma finalidade. Não para tornar a igreja mais alegrinha, mas para nos encher de poder, a fim de que sejamos testemunhas. E aqui é a segunda marca, ou o segundo comportamento da igreja nesse período histórico. Primeiro, ela tem que se comportar como uma igreja do Espírito, cheia do Espírito, conduzida pelo Espírito, tomada e impelida pela força do Espírito. Em segundo lugar, ela precisa se comportar como uma igreja martírica. De onde é que eu estou tirando isso? O texto vai dizer que o Espírito Santo seria derramado e eles seriam testemunhas. Do grego a palavra é martireo, que significa aquele que dá testemunho de uma causa, até mesmo diante da morte, até mesmo diante da perseguição, até mesmo diante da execução. A palavra martireu aparece pelo menos 13 vezes no livro de Atos dos Apóstolos. E tem a ver com uma audiência forense, legal, jurídica, em que alguém é apresentado para dar testemunho sobre outro alguém ou sobre um fato. Neste caso, os discípulos são vocacionados e potencializados pelo Espírito do Senhor para darem testemunha não sobre um fato apenas, mas sobre uma pessoa, a pessoa de Cristo. Vocês serão minhas testemunhas. A melhor tradução talvez seria: vocês serão testemunhas de mim. Vocês estarão testemunho de mim. Eu sou o conteúdo desse testemunho. Agora, entendam uma coisa: esse testemunho não se resume ao ato legal de declarar fatos, de declarar algum assunto sobre uma determinada pessoa. Esse testemunho envolve ousadia, envolve intrepidez, resolução, porque vocês serão colocados diante da morte. Jesus já havia ensinado isso aos discípulos. Nos evangelhos, nas admoestações do Senhor, nós aprendemos que o Senhor diz: olha, vocês serão enviados como ovelhas para o meio de lobos. Vocês serão arrastados para os tribunais. Pais se levantarão contra filhos, filhos se levantarão contra pais. Vocês serão odiados por todos. Se chamaram a mim de Belzebu, de chefe, de maioral dos demônios, o que farão com vocês? Jesus já havia preparado o coração dos discípulos sobre a natureza e o caráter do testemunho do Evangelho, que não diz respeito ao fato de colocar uma camisa, um chapéu na cabeça e dizer assim: eu sou um servo de Jesus, um crente em Jesus. É sobre isso que Jesus está falando. O poder do Espírito era uma capacitação para que eles dessem testemunho do Evangelho até mesmo diante da morte. E quando nós lemos a história dos mártires, inclusive dos próprios apóstolos, chegamos a uma conclusão. Essa ordenança de Jesus foi acatada por eles e os levou até a última consequência. A maioria, na verdade, exceto João, a história e a tradição vai confessar que, exceto João, todos os demais apóstolos do Senhor foram mortos de forma brutal, de forma grotesca. Alguns decapitados, outros cerrados ao meio, alguns mortos ao fio de espada,
A tradição católica vai dizer que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, alguns esfolados. Todos eles não negaram a fé em Cristo. E a razão para isso é uma só: eles estavam debaixo do poder do Espírito. Somente no poder do Espírito Santo alguém consegue dar testemunho do Evangelho, mesmo diante da morte. Em nosso caso, em nossa sociedade, irmãos, nós, por enquanto, vivemos teoricamente, em um país laico e livre, teoricamente. As perseguições são de forma indireta. Elas vêm através de um discipulado da Globo, do Senado, das armadilhas que são postas nas câmaras de vereadores. Mas precisamos entender uma coisa: nós precisamos, como igreja do Senhor, estar prontos para darmos testemunho do Evangelho, deste Evangelho, ainda que isso custe a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa família, o nosso conforto, o nosso patrimônio. A minha pergunta, e é para mim também, é se agora, nessa noite, nesse momento, nós fôssemos aqui todos confiscados, e alguém então colocar sobre nós uma única sentença: você continua dando testemunho de Cristo, o amando, o servindo, o adorando, e tem tudo tirado, inclusive a sua vida? Ou você prefere negar esse nome, negar essa fé, negar essa convicção e continuar tendo a sua família, o seu trabalho, os seus bens e a sua própria vida? Será que nós, como igreja do Senhor, estamos aptos e habilitados pelo Espírito de Deus para testemunharmos a nossa fé diante de uma possibilidade real como essa que eu conjecturei aqui? Estou falando que o poder do Espírito é o poder para darmos testemunho até mesmo diante da morte. Enfim, eu quero chegar no terceiro e último aspecto. Terceiro e último lugar, eu queria dizer que essa igreja do Senhor deve se comportar não apenas como uma comunidade pneumática, cheia do Espírito, controlada pelo Espírito, investida do Espírito, mas também como uma comunidade martírica que dá testemunho da sua fé e da fé evangélica, mesmo diante dos assaltos e da morte, mesmo diante dos intentos de Satanás e de todas as perdas possíveis. Em terceiro lugar, queria dizer que essa igreja, ela deve se comportar como uma comunidade centrífuga. O que é que significa isso? A força centrípeta, a força centrífuga. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E eu vou explicar de forma muito simples. Os missiólogos vão defender que na antiga aliança, no Antigo Testamento, a missão de Deus a partir do seu povo se dava de maneira centrípeta, ou seja, o povo era colocado no centro de todas as nações. Deus abençoava a nação de Israel com sabedoria, com técnicas agrícolas. Deus abençoava, fazendo a terra prosperar de uma maneira espetacular. E os povos olhavam e diziam: o que é que eles têm que nós não temos? Que sabedoria é essa? Por que a terra deles frutifica e não a nossa? Por que o gado deles se multiplica sem doenças e o nosso perece? E eles iam até Israel. E chegando lá, o povo de Israel deveria dar testemunho da glória de Deus. Eles estavam no centro das nações, abençoados por Deus, para darem testemunho. Acreditamos que imagem o testemunho da glória de Deus. No Novo Testamento, a característica da missão de Deus é outra. Ela é para fora, ela está em movimento. Deus então chama um povo e espalha esse povo e dispersa esse povo entre todas as nações. Ainda que a igreja deva ser uma comunidade de testemunho no lugar onde ela foi plantada, sendo luz, sendo sal, entendemos que majoritariamente no Novo Testamento o chamado missionário da igreja é um chamado para fora, é um chamado centrífugo, em movimento de dentro para fora. E é por essa razão que Jesus diz: olha, vocês estão em Jerusalém, mas não ficarão em Jerusalém.
A missão é Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. E aqui eu quero abrir um parênteses. Durante muito tempo, acreditei que essa sequência de cidades, não de cidades, de regiões, Jerusalém, Judeia, uma região, Samaria, confins da terra, essa sequência de localidades, melhor dizendo, localidades, era algo processual. Por exemplo, vocês estão aqui em João Dourado, vamos evangelizar a nossa cidade, vamos pregar o evangelho. Quando cumprirmos a nossa tarefa aqui, terminarmos o nosso serviço, vamos então para Salvador, e aí depois vamos para o Nordeste, e depois vamos aí para os confins da terra. Mas a ideia do texto não é essa. A proposta do texto, na língua original, implica simultaneidade. Jerusalém e também Judeia, e também Samaria, e também confins da terra. Ou seja, a igreja do Senhor precisa estar comprometida com a missão global de Deus. Nós não podemos nos considerar igreja missionária se estivermos apenas cumprindo a nossa tarefa no âmbito local. Ainda que a nossa responsabilidade com a comunidade local seja uma bênção, ainda que estejamos prontos para os enfrentamentos e as demandas da nossa cidade, é pouco, é limitado. A missão se estende além de Jerusalém. Fronteiras precisavam ser quebradas. Jerusalém e Judeia, Jerusalém e também Samaria, Jerusalém e também os confins da terra. Eu gosto de uma citação do John Stott, quando ele diz que a missão é a extensão global de um povo global, de um Deus global. E a ideia é que a missão abrange o mundo inteiro para Cristo. Deus tem um povo de toda tribo, língua, raça e nação. E por essa razão a igreja precisa se espalhar, proclamando a boa nova de salvação até os confins da terra, até o último lugar da terra. O evangelho precisa ser anunciado. Como bons presbiterianos, acreditamos que o meio ordinário pelo qual Deus chama os seus eleitos é através da pregação fiel das Escrituras. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Muitas vezes nós arrotamos confessionalidade e teologia. Primeiro capítulo da confissão de fé, as Escrituras Sagradas, a revelação especial de Deus, bênção. Mas precisa chegar aos confins da terra, precisa chegar nas comunidades ribeirinhas, precisa chegar nos assentamentos sertanejos, precisa chegar entre os indígenas, precisa chegar entre os quilombolas, precisa chegar entre os mais ricos dos ricos e entre os mais pobres dos pobres. A palavra de Deus precisa ser espalhada até os confins da terra, mas isso só acontecerá quando uma igreja tomada pelo Espírito Santo se compromete em dar testemunho, não apenas no lugar onde foi plantada, mas aonde Cristo a levar para a glória do seu próprio nome. É a missão da igreja abranger o mundo inteiro com a propagação do evangelho. Das 258 tribos indígenas brasileiras, apenas 34 possuem o Novo Testamento em sua língua. Mais de 136 tribos indígenas do Brasil não possuem nada da Bíblia traduzido. E ainda 118 tribos não possuem um missionário sequer. Na janela 1040, a área mais perigosa do mundo para se pregar o evangelho, isso é uma região ali, pegando uma parte do Oriente Mediterrâneo. Possui os 62 países menos evangelizados do mundo. 97% dos povos não alcançados. E 82% da população mais pobre do mundo está lá. Sabia que no mundo ainda existem mais de 8 mil povos ainda não alcançados pelo Evangelho da Graça? Na China, 500 milhões de pessoas nunca ouviram falar de Jesus. E aí, irmãos, eu fico a me perguntar o que é que nós vamos fazer. Orar? Bênção. Mandar dinheiro? Bênção também. Mas nós precisamos mover os nossos pés. Precisamos mover os nossos pés. Eu queria encerrar essa fala fazendo algumas aplicações breves. Primeiro, a obra consumada de Cristo deve nos fornecer estímulo e convicção para a missão. O Senhor veio, e Ele veio como enviado do Pai.
Ele veio em missão para redimir não só a humanidade, mas todas as coisas que haviam sido afetadas pelo pecado. E Cristo veio em missão de redenção. Ele encarnou, Ele tornou-se carne, Ele tornou-se homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Depois Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Ele vive. Ele foi assunto à direita do Pai, onde Ele reina triunfantemente. Saber disso, saber que Cristo está vivo, deve colocar os nossos pés na terra, deve nos mover em direção àqueles que estão clamando, perdidos. Precisamos entender, irmãos, que Cristo veio e Ele consumou a obra de redenção, para que essa obra se tornasse conhecida até os confins da terra. Segundo, o poder do Espírito é a autorização necessária para o trabalho missionário. Logo, se o Espírito já veio, a autorização nos foi dada. Não precisamos mais de uma autorização de outro. Nós, como cristãos, como crentes em Jesus, já fomos devidamente autorizados para sermos testemunhos ou testemunhas do Evangelho. Terceiro e último lugar, o retorno de Cristo é o evento histórico redentivo que encerra o calendário missionário da igreja. Ou seja, somente quando Jesus voltar é que a igreja terá o seu descanso. Somente quando Jesus voltar é que as boas novas não necessitarão mais serem pregadas ou de ser pregadas até os confins da terra. Agora deixa eu encerrar com a minha historinha. Lembra que o homem olhou para o teto estava ali deteriorado, em ruínas, sujo, e aquele nobre, quando volta, fica espantado, e ele diz assim: uma coisa só eu lhe exigi, mas ao invés de fazeres o que te ordenei, atendestes às tuas próprias prioridades. Isso é o nobre falando para o empregado. Investistes o teu tempo em coisas que não te foram demandadas, e agora, olha só para isso, eu terei que mudar de casa com toda a minha família, pois apesar de todas as benfeitorias realizadas, nossa moradia está prestes a ser interditada e demolida, já que o teto que te mandei restaurar foi condenado há pouco tempo, e o prazo para o conserto ou a desocupação da casa era até o fim desse dia. Os dois saíram da mansão. O nobre, desfigurado e envergonhado, porque fez muita coisa, menos o que fora chamado para fazer. E o rapaz envergonhado e o nobre profundamente desfigurado. Deixa eu ler alguma coisa que eu escrevi, um parágrafo. É assim que eu vejo a igreja do Senhor no Brasil e no mundo. Apesar de ter sido vocacionada com uma identidade missional muito bem definida, suas prioridades foram lamentavelmente adulteradas. As reuniões sociais, os encontros departamentais, as assembleias burocráticas, o dia disso, o mês daquilo e todas as demais atividades eclesiais roubaram da igreja a razão preeminente da sua existência. Falo isso, irmãos, não desprestigiando tais atividades, mas repudiando o lugar que elas ocuparam na vida da comunidade de Jesus. O chamado da igreja é nítido o suficiente para ser compreendido, a saber, fazer discípulos de todas as nações. E a menos que isso aconteça, o que sobra é o desagrado e a desaprovação do dono da missão. Portanto, o conselho que eu lhe dou é: priorize aquilo que o próprio Deus priorizou. Afinal de contas, a igreja está para a missão, assim como o fôlego está para a vida. Não deixemos que as nossas atividades outras, que têm a sua importância, roubem, furtem, usurpem a nossa vocação de ser igreja, pneumática, martírica, centrífuga. Vamos orar? Queria convidá-la a ficar de pé. Uma pesquisa relatou que apenas 5% de todos os cristãos já tiveram a gloriosa experiência de conduzirem uma pessoa a Cristo, uma vida a Cristo. Você não precisa me responder nessa hora,
Deixa eu fazer uma pergunta. Você já teve a alegria vibrante de ter sido instrumento da graça de Deus para conduzir uma pessoa ao conhecimento do Salvador? Você já teve essa experiência? De ser instrumento de Deus no processo de redenção de alguém? Se não, você está incluído nos 95% que nunca gozaram dessa experiência. Você só sabe a alegria de ter o salário na sua conta no final do mês, ter conquistas e bens, mas a maior alegria é poder ser instrumento nas mãos do Redentor. Vamos orar nessa hora, se você puder. Ore, peça ao Senhor que desperte o seu coração. Peça ao Senhor que desperte essa igreja e as igrejas dessa região. Peça a Deus por avivamento espiritual. Peça a Deus por uma nova visitação do Senhor, trazendo um novo fôlego, um novo ímpeto. Clame ao Senhor nessa hora. Se você puder, não aquela oração com a sua voz falando apenas ao seu ouvido e ao seu coração, mas se você puder, erga a sua voz. Vamos clamar a Deus por um despertamento espiritual que desemboca num despertamento missionário. Vamos clamar como igreja, pedindo ao Senhor que nos tire da acomodação e que nos coloque em prontidão e obediência a Ele. Se você puder, erga a sua voz e clame ao Senhor nessa hora. Nós estaremos clamando a Deus. Peça ao Senhor nessa hora, que a começar na sua vida, que Ele haja em você e que Ele haja através de você. Peça a Deus para ser um instrumento de redenção, de restauração. Peça a Deus que através da sua vida, pessoas sejam atraídas ao conhecimento da glória de Deus. Peça ao Senhor que traga santa disposição ao seu coração, santa incomodação, que você peça ao Senhor que para a glória dEle, você se sinta constrangido a fazer muito mais do que vir à igreja, cumprir ritos, participar de um sistema, ser um profissional da fé. Peça a Deus que Ele visite essa região outra vez, que Ele faça de novo e de novo, para a glória do seu próprio nome. Ó Deus, nós imploramos em nome de Jesus, que o Senhor venha sobre nós com poder e graça. Imploramos, ó Deus, que o Senhor nos desperte, para que vivamos um tempo de visitação do Teu Espírito. Oramos, ó Deus, para que o Senhor nos livre da acomodação, da apatia, da indiferença, da nostalgia, de ficar olhando para trás, do saudosismo, como foi bom aquilo que nós vivemos, mas que o Senhor faça de novo, que o Senhor, ó Deus, mova no meio dessa região, no meio dessa igreja, a Tua mão poderosa, convertendo pecadores, despertando vocações, para a glória do Teu santo nome. Ó Deus, faz aquilo que ninguém é capaz de fazer, para a glória do Teu nome. Oramos para que essa igreja seja uma igreja pneumática, cheia do Espírito, cheia da Tua presença, seja uma igreja que dá testemunho na cidade, na região e até os confins da terra, seja uma igreja em movimento, no movimento do reino, para a glória do Teu nome. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Deixa eu dizer uma coisa para você, aprendi esses dias, ouvi de um pastor, na conferência de pastores e líderes, lá da 8ª igreja, o seguinte: Deus, o que o Senhor estiver fazendo, ou estiver por fazer, nessa geração, não faça sem mim. Você pode dizer isso? Deus, o que o Senhor estiver fazendo, ou o que o Senhor pretender fazer, nessa geração, não faça sem mim. Não faça sem a igreja de João Dourado, para a glória do Seu próprio nome. Você pode se assentar. Deus abençoe. Agradeço a oportunidade. Deus abençoe, pastor. Que Deus continue lhe abençoando ricamente e que nós como igreja possamos ter entendido o recado de Deus para nós nessa noite. E mais uma vez a ênfase recaiu sobre o quê? Sobre o quê? Enchimento do Espírito Santo. Que essa seja a nossa oração, para sermos cada vez mais cheios do Espírito Santo, para cumprir uma missão pela qual Deus nos chamou